Hoje nós vamos entrar no grupo dos 12 últimos profetas que escreveram livros no Antigo Testamento. Esses 12 profetas estão espalhados por todos os tempos em que Israel foi uma monarquia. Logo depois da divisão dos dois reinos, nós encontramos então o reino do norte composto de 10 tribos e o reino do sul composto de 2 tribos e meia, mas 2 tribos, basicamente Judá e Benjamim. E havia dentro do território de Judá uma parte dos membros da tribo de Simeão. Pois bem, como é que Deus tratou com o reino do norte, com o reino do sul, para que a população se lembrasse das Escrituras? Foi por meio do movimento profético. Nós já vimos aqui, em aulas passadas, como é que Deus convocava pessoas para falarem no nome dEle, serem a sua boca para o povo. E hoje nós vamos ver Oséias como um dos profetas chamados menores, eventualmente por conta do tamanho do livro, mas profetas que foram... Oséias foi um profeta que tratou da misericórdia de Deus e tratou da graça de Deus na forma de um casamento. Então nós sabemos, por exemplo, que Isaías era casado, nós sabemos que Jeremias era casado, mas Jeremias, no capítulo 24 do seu livro, perde a esposa, justamente na invasão de Nabucodonosor, e Deus diz para ele: você não vai fazer luto pela sua mulher. Então aquilo que aconteceu na vida de Jeremias serviu para a mensagem dele. Com Oséias vai acontecer a mesma coisa, porque a história de Oséias é um homem casado e é um homem que tem 3 filhos. A sua esposa perde a reputação e se torna uma mulher adúltera, e ele vai e compra a sua mulher de volta no mercado. E os 3 filhos que ele tem levam nomes que falam da ação de Deus na vida do povo. Então, os nomes desses filhos são muito significativos. Nós vamos tentar cobrir hoje o livro de Oséias inteirinho, porque se ele é pequeno, ele é um dos maiores dos profetas menores. Deu para entender? Ele tem 14 capítulos. E por experiência própria, dá tempo da gente ler em meia hora esse livro inteiro. Em meia hora a gente lê esse livro, porque tem capítulos que tem 5 versículos. Não é? Então eu convido vocês a lerem Oséias. Ele é basicamente poético, o texto dele é basicamente construído em cima da poesia e não da prosa, não é? E começa assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, ou Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Período provável do ministério dele, entre 755 a 725 anos, antes de Cristo. Ou seja, em torno de 25 a 30 anos de ministério. O livro dele, naturalmente, não trata desses 30 anos, são mensagens que o Senhor fez que Oséias proferisse, e a característica de Oséias é que, embora a gente tenha a citação aí de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que são reis de Judá, ele mesmo
não vive em Judá, ele profetiza no norte, começando com o final do reinado de Jeroboão II, que foi um rei idólatra, né? Então, vamos lá. Oséias exerceu seu ministério no Reino do Norte durante um período de prosperidade de Israel e Judá. O mundo estava agitado. O mundo é sempre agitado. Em todos os tempos da história, você tem povos querendo prevalecer sobre povos. Então, Rússia querendo prevalecer sobre a Ucrânia não é novidade nenhuma. Porque lá naquela região floresciam os impérios e morriam. Floresciam os impérios e morriam. A gente estudou um pouco de Daniel nos domingos anteriores e a gente viu que Deus profetizou o surgimento de pelo menos 4 grandes impérios. 4 grandes impérios. E nós vemos que Deus movimenta a história assim. Quem ia ser o instrumento de Deus para o reino do norte era a Assíria. E nesse momento da história em que Oséias surge, a Assíria ainda não é grande suficientemente para invadir Judá e o reino do norte, mas ela vai ser a grande conquistadora do reino do norte em 722. Então, dá para situar aí como é que, já que a Assíria não estava atacando, o que aconteceu com o reino do norte? Jeroboão II tomou de volta a fronteira de Israel, de Ramate, na Síria, até o Mar Morto, recuperando, portanto, o território, e em Judá, Uzias estendeu seu domínio até a Filistia ao longo da costa, recebeu tributos dos amonitas, fortificou Jerusalém, se reuniu um exército forte. Então, era um tempo em que tudo estava dando certo para os 2 reinos. Era um tempo de paz. O que acontece quando a gente tem um tempo de paz? Como é que fica a nossa fé num tempo de paz? A nossa fé geralmente fica flácida. Porque a gente não vê problema nenhum para orar. A gente relaxa. E é por isso que Oséias é levantado. Porque o povo começou a se acomodar religiosa e politicamente. Com a prosperidade econômica, entretanto, vieram os problemas espirituais. Além da adoração a Javé, o povo também adorava a Baal, deus cananita da agricultura e da fertilidade, e sua consorte Astarote. Foram construídos altares para esses deuses e adorados os ritos sexuais de fertilidade com o uso da prostituição sagrada. Você pode imaginar, então, o povo judeu, que tinha recebido a lei de Moisés, que tinha o sacerdócio, que tinha o culto, os rituais, os sacrifícios, tudo isso, dizendo, eu acredito em Javé, eu me lembro que no passado ele tirou a gente da terra do Egito, mas agora, olhando para o lado aqui, olhando para cá, para lá, para cá, nós temos que ter uma religião de inclusão. Então, de repente, famílias começaram a aderir, muitas famílias começaram a aderir à adoração nos altos. O Jeroboão tinha dito assim, logo no princípio, o Jeroboão I tinha dito assim, olha gente, eu não quero o meu povo atravessando a fronteira e indo adorar em Jerusalém. Então nós vamos construir um santuário por lá de cá. E construiu também bezerros, porque ele lembrou que lá atrás o povo construiu bezerro
para adorar. E com isso, os sacerdotes não precisavam ser sacerdotes levitas, podiam ser quaisquer pessoas que aderissem ao movimento. Você não precisava ter gente que conhecesse a Torá. Podia ser qualquer um. E os ritos de fertilidade foram sendo introduzidos de maneira que ficou uma coisa comum. O crente podia adorar Javé e podia adorar Baal simultaneamente, não tinha problema nenhum. Não tinha nem problema de consciência. Nada. E Israel, o reino do norte, estava nessa condição. Então Deus disse: Oséias, eu te chamo e eu quero que você case com uma mulher prostituta. Na verdade, eu acho que a gente deve dar uma outra cor, amenizar um pouco esse discurso, porque Gomer, a mulher, é símbolo de Israel. E Israel, quando foi tirada do Egito, foi tornada pura para Deus. E no decorrer da passagem pelo deserto, Israel foi se estragando. Então, Wilson, prefiro a interpretação de que ela não era prostituta de fábrica. Ela era de uma família que aceitava estas coisas normalmente. Em vez de Oséias ir procurar uma menina da igreja, ele foi procurar uma menina do mundo. Está melhor assim? Está mais ameno. Mas a ideia é essa mesmo, vá buscar uma pessoa que está habituada com isso. Vá buscar uma pessoa que está habituada com isso. Porque Gomer vai ser justamente o retrato de Israel. Israel começou a andar com Deus e se desvirtuou no caminho. Não, Gomer não tem nada a ver com Gomorra. Gomer tem a ver com Armagedon, mas não com Gomorra. Tá bom? Oséias significa salvação e é uma variação de Josué. O que ele é? Ele é o portador e intérprete da mensagem de Javé para Israel, que trocou Deus por Baal. Gomer significa completo. Ela é filha de um camarada chamado Diblaim, não é? Dos israelitas que trocaram Javé por Baal e Astarote. A minha tese é esta: olhando vários comentários, eu cheguei à conclusão disto, que Gomer ainda não se prostitui, mas ela vem de uma família que está acostumada e aceita esse tipo de vida. E Oséias, que é de Deus, vai buscar essa mulher para casar-se com ela. E eles têm 3 filhos. O primeiro filho é Jezreel. E Jezreel é o nome de uma região. É o nome de uma região. E é ali, significa Deus semeia, e é ali que Deus vai castigar a casa de Jeú. Quem foi Jeú? Jeú foi aquele que matou Acabe e matou Jezabel. Deus tinha dito: você vai matar Acabe, vai matar Jezabel, você vai acabar com aquela dinastia lá, com aquela gente lá, e você vai matar a casa de Jeroboão. Então o orgulho subiu na cabeça e Jeú começou a matar sem piedade
por conta de querer ser rei e não de executar a vontade de Deus. Então, o menino que nasceu de Oséias é um menino que exemplifica que Deus vai vingar-se de Jeú. Complicado, né? Então, por meio desse menino, Oséias profetiza que a casa de Jeú vai ser castigada pelo sangue que foi derramado em Jezreel. Depois veio a menina, Lo-ruhamá, que não recebeu compaixão ou desfavorecida, porque Deus vai profetizando por meio do nome dessa menina que ele não vai ter mais paciência com Israel, ele não vai mais cuidar de Israel, ele vai entregar Israel, o reino do norte, para que o reino do norte seja castigado, por causa da sua troca. Trocou Javé, por Baal. E depois disso vem o terceiro filho. No segundo filho, o texto dá a entender que Oséias já está desconfiado que a sua mulher tem saído com outros homens. Mas no terceiro filho ele tem certeza de que ela é agora uma adúltera, uma mulher que sai com outros homens. Mesmo assim, esse filho aparentemente é dele, se chama Lo-ami, só que agora o nome desse menino é não meu povo, ou seja, Israel não será mais meu povo, nem Javé continuará a ser o Deus dessa gente. O que vocês acham do ministério desse homem? Complicado, né? É complicado, é muito pesado. Então, vamos lá. Do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3, verso 5, o assunto é o casamento de Oséias com Gomer e retrata as relações de Israel com seu Deus. Então, é nesse segmento que nós vamos encontrar a recompra de Gomer. Não é? Ela está lá, ele a dispensou, porque ela se tornou adúltera, ele mandou-a para fora de casa, ela ficou ao sabor da ventania, e aí ela está prostrada e Deus diz, vá lá e compre a sua mulher de volta. Então, do jeito que o texto está, pode parecer a nós podemos interpretar que seria uma segunda mulher, mas os comentaristas mais tradicionais preferem acreditar que é a mesma mulher. Por quê? Porque todas as promessas que Deus fez de castigar Israel foram acompanhadas da promessa de restaurar Israel. Então, é Deus quem diz, vocês não me obedeceram, eu os expulso da minha presença, mas eu vou colocar em vocês um coração novo, eu vou trazer vocês ao arrependimento, eu vou quebrar vocês e vocês virão para mim, porque eu estou chamando vocês. E eu vou exercer a misericórdia sobre vocês, e eu vou cuidar de vocês, e eu vou pastorear vocês. Estas mensagens a gente encontrou em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, Daniel. A gente encontrou essas promessas de Deus ir buscar, não importa onde, Deus ir buscar o seu povo. É por isso que eu creio que é a mesma mulher, que é a restauração, que é a volta desta mesma pessoa para dentro de casa. Então, a segunda sessão já é Oséias denunciando a corrupção, o orgulho e a idolatria de Israel. No capítulo 9 e no capítulo 10, nós encontramos então a certeza do julgamento de Deus. Deus vai julgar Israel por meio da Assíria. Mas a gente tem
o capítulo 11, uma parte do capítulo 11, que é justamente uma pausa numa mensagem assim tão forte de condenação. Nós encontramos do 1 ao 11 a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Deus vai triunfar, porque ama e porque exerce misericórdia sobre as pessoas. É necessário que essas pessoas sejam disciplinadas para que aprendam que não há outro Deus. Eu não queria que nenhum dos irmãos e irmãs que estão aqui apanhassem de Deus para descobrir que só Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E eu vivo dizendo aqui na classe que, dependendo do nosso jeitão de ser crentes, a gente apanha mais do que recebe graça, porque a gente emburrece, a gente quer se dirigir, a gente quer se controlar, a gente não quer deixar Deus governar a nossa vida, e por isso a gente apanha. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu preciso lembrar, mas eu acho que é Hebreus. Não sei, eu preciso conferir. Isso. 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 Eu não posso deixar vocês falarem muito por causa da transmissão, porque vocês não estão sendo ouvidos lá. Hebreus, né? Obrigado. 2 Samuel também. Muito bem. E nós vamos então interromper a nossa transmissão para continuar ao vivo aqui, quem quiser que venha. Aí nós temos a infidelidade e a rebelião de Israel vão resultar em julgamento e destruição, no capítulo 11 até o 13, e no capítulo 14 a gente volta a ter a mensagem de misericórdia de Deus para um povo que se arrependa. Então, esse é basicamente o esboço do livro de Oséias, e nós vamos então entrar em alguns temas do livro. O primeiro deles é que Deus usou o casamento de Oséias para dizer: eu sou o marido de Israel. E Israel começou comigo num amor. E Israel foi se entregando aos deuses da vizinhança. E ele foi adulterando contra mim. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o que a gente encontra? Quem é Jesus? Jesus é quem? Jesus é o noivo. Jesus é o marido da igreja. Não é? Maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. Igreja, seja submissa ao Senhor, ou ao marido, como mulher seja submissa ao marido, assim como a igreja é submissa ao Senhor. Quer dizer, a relação de amor, de casamento, de cumplicidade, de intimidade, que é um objeto constante de nosso esforço dentro do casamento, é a relação que Oséias está propondo. Então, nenhum profeta antes dele trabalhou a ideia de que Israel era adúltera. Ele é o primeiro. E o apóstolo Paulo aproveita isso, não é? Então, a infidelidade de Gomer retratou em nível humano o adultério que Israel estava cometendo. Gomer desonrou a si mesma e magoou seu marido. Israel desonrou a si mesmo e entristeceu a Deus. Então,
O Novo Dicionário Internacional de Teologia diz assim: Oséias foi o primeiro a expressar a apostasia do povo em termos de prostituição e de rompimento dos laços conjugais entre Deus e Israel. E ele o fez de modo mais claro do que qualquer outro, porque ele viveu isso. Ele viveu isso. O segundo tema é que Oséias desafiou o povo a conhecer a Deus, porque o povo não conhecia mais a Deus. O povo conhecia Baal, o povo conhecia os ritos de Baal, o povo trabalhava na fertilidade de Baal e tinha esquecido Javé. E nesse caso, então, o povo vivia uma vida que se opunha completamente a Deus, pois não o conhecia. Vamos ver o 4, de 1 a 3? 4, de 1 a 3. Estou na página 989. Vamos lá, juntos? Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. O que falta, inclusive isso é um problema no Brasil, qual é o nível de conhecimento de Deus, se é que é possível a gente perguntar uma coisa dessa? Qual é o nível de conhecimento de Deus que os crentes, que os que professam ser crentes hoje têm? Qual o nível de conhecimento de Deus que os crentes hoje têm? O que nós sabemos de Deus? Tem tantas teologias aí, tem tantos profetas, tem tantos discursos acontecendo, e a pergunta que não quer calar é esta: o crente qual é o crente que vai permanecer? O crente que vai permanecer é aquele que sabe por si mesmo de Deus. Não é o crente que vai pela opinião dos outros. Então, cada crente aqui precisa ser uma pessoa estudiosa da palavra. Não pode se pautar pelo que os pregadores dizem, porque também os pregadores são intérpretes. Já brinquei com vocês aqui a respeito disso, brinco de novo. Lembram daquela brincadeira da gente contar uma coisinha no ouvido do outro e ir passando? Telefone sem fio. Não é? Pois é. A gente conta um conto e aumenta um ponto, não é? Esse é um ditado popular que diz: a gente altera as coisas, porque a gente interpreta. À luz da nossa cosmovisão, a gente reconta o fato segundo a nossa perspectiva. Cada vez mais firmar, ler a palavra, procurar entender, procurar os melhores comentários, procurar os melhores dicionários, ver mais de uma fala, vai, insistir em ficar no mesmo. Eu quero usar. Ainda não. Segura aí, senta aí, pode sentar. Que ela vai querer falar de novo.
ela vai querer falar de novo, é uma bênção. O crente verdadeiro, ele cresce do ponto de vista tecnológico, ele cresce do ponto de vista cultural, ele cresce do ponto de vista social, mas ele não abre mão de ser um criacionista. Deus criou todas as coisas e pronto, acabou. Ele não é um deísta, no sentido de dizer Deus está longe, deu corda no mundo, saiu e deixou a gente por conta. O crente é um teísta, diz Deus interfere na minha vida 24 horas por dia. Para eu tomar resoluções, eu vou a Ele. O crente confessa a vinda de Jesus em carne. O crente confessa que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. O crente confessa que a morte de cruz de Jesus Cristo não foi uma morte meramente histórica, como qualquer outro da história que tenha morrido assim, mas foi uma morte vicária, substitutiva. O crente, em todo o tempo, vai ser entendido como um retrógrado. Porque ele não abre mão daquilo que as Escrituras ensinam a ele. Entendeu? É muito difícil ser assim. Porque a gente precisa ser moderno. Ou como dizem os cariocas, como é que eles dizem? Moderno. O fato, meus irmãos, é que Israel vivia completamente longe de Deus, não conhecia mais, rejeitava a sua lei, rejeitava a mensagem profética, e Deus comentou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias pediu a Israel que se esforçasse para conhecer plenamente o Senhor, pois só então poderia viver como ele esperava. Eu queria que vocês vissem aqui o capítulo 6. Capítulo 6. Do 1 ao 6. Como é que é o título aí em cima, em negrito? Vocês vão ouvir o discurso, do povo, vão ouvir o discurso do povo e vão ouvir o discurso de Deus. Vamos lá, capítulo 6, de 1 a 6, vamos ler juntos. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Agora nós vamos mudar de voz. Vocês viram que eu fiz uma voz estranha, não foi? Porque essa é a intenção do povo. Agora nós vamos mudar de voz. Vamos lá, 4 a 6. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Não me interessa se a gente dá uma de Chaves e fica, e Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo, e Deus, e Deus, e Deus. Se a gente não conhece a Deus,
Eu não quero sacrifícios, eu quero conhecimento. Eu não quero rituais, eu quero envolvimento comigo. Eu quero quebrantamento. Eu quero que vocês se desfaçam do seu orgulho e voltem para mim. É dura a mensagem. É dura a mensagem para um povo que não quer ouvir. Dá a impressão que ele está na estação do metrô falando e as pessoas passando e aquele discurso não fixa, não é? Então, vamos lá. O próximo tema do livro de Oséias é o amor frustrado de Deus. Oséias aprendeu mais sobre a dor e a frustração de Deus por causa de Israel no seu próprio casamento. Deus amava seu povo, mas vê-lo adulterando com Baal o entristecia profundamente. Ele teria de julgar o pecado de Israel e executar o seu juízo. No capítulo final de Oséias, Deus expressa seu amor especial pela nação, mesmo que ela o tenha magoado e desprezado, desde que ela se arrependa e confie nele para ser perdoada e sarada. Vamos para o capítulo 14, do 1 ao 3, por favor. Vamos lá. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos às obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Estão percebendo? Então, que Deus está se propondo a sará-los. Qual é a teologia do livro? No capítulo 13, no verso 4, nós vemos a singularidade e a soberania de Deus, porque ele diz assim: eu sou o Senhor seu Deus, desde a terra do Egito, portanto vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu, não há Salvador a não ser eu. Então Deus é o único a ser adorado, Deus é o Criador e supridor de todas as coisas, para justos e injustos. Deus é quem torna a natureza e os animais férteis. Se você está sendo abençoado com o teu trabalho, com o trabalho das tuas mãos, saiba que isto é por causa da graça de Deus para com você, não é? Até o injusto recebe essas bênçãos. Deus é quem conduz a história, Deus é quem age soberano sobre os povos. Deus tira e põe reis. Essa é a mensagem de Daniel também. É Deus quem pode perdoar e sarar Israel por causa do seu amor. Então, esse é um ponto importante da teologia do livro. O segundo, o pecado é grave. E qual é o pecado? O pecado é a gente desconhecer a Deus. Vamos pegar aqui a nossa rotina. Quem que para vir para a igreja usa aqui sempre o mesmo caminho? O mesmo, nunca muda. Interessante, eu vivo mudando porque eu já corro o risco de Alzheimer. Tem dia que eu erro, eu venho de Itupeva, mas eu moro na Progresso. Não, brincadeira. Mas a gente vai modificando os caminhos. Quando a gente conhece o mesmo caminho, a gente aprende onde está o buraco na estrada e a gente desvia. A gente sabe onde é o entroncamento e a gente para. A gente vai, na medida do tempo que a gente vai convivendo com aquele caminho, a gente vai percebendo as riquezas daquele caminho e as dificuldades daquele caminho. Concordam? Pois bem, o que Deus quer? Deus quer que a gente
se vicie nele. É muito forte isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Se habitue nele. Eu não faço nada sem orar. Não sou eu que estou dizendo, eu estou dando um exemplo. Porque eu sou um pecador, tal como everybody. Mas essa é uma questão interessante. Eu preciso adotar na minha vida, a cada dia, hábitos que me conduzam para Deus, hábitos que me conduzam para o governo do Senhor na minha vida. É o processo da santificação. Quando eu decido minhas coisas, eu vou esquecendo do padrão de Deus, porque a minha carne quer isto. A minha velha natureza quer que eu seja rebelde a Deus. É uma luta constante. Então, o que a gente vê aqui, a prostituição, o vinho envelhecido, o vinho novo, tiram o entendimento. Quer dizer, eu me distraio com as coisas da sociedade, com os costumes da sociedade, com o modo de viver da sociedade, e eu vou me inebriando, eu vou me cauterizando. E ele mostra aqui o povo cauterizado. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá a resposta, e eles ficam satisfeitos, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Então, gente, o estilo de vida de um crente não pode ser copiado do estilo de vida da humanidade, porque a humanidade está sob o domínio do pecado. O fato de eu chegar e de eu não acolher no coração os usos e costumes das pessoas que me cercam, já é um ato de busca de conhecimento de Deus. Lá em casa todo mundo fala palavrão, então para eu me fazer entendido com eles, eu falo palavrão também. De jeito nenhum, eu tenho que seguir o padrão de Jesus. Uma vez eu tive uma briga aqui com um adolescente que assumiu um jeito de ser, que se eu olhasse na rua, eu diria que ele frequentava boate boate, no meu tempo era boate, o que é agora? Sabe-se lá, é isso aí, balada, sei lá o quê, mas ele se vestia de um jeito, ele se posicionava de um jeito, com um brinco, com não sei o quê. Sabe aqueles bois que a gente puxa pelo focinho? Ele pôs tudo que tinha direito. E ele disse assim, o que o senhor achou, pastor? Eu falei, não. Aí ele disse assim, é porque o que importa é o que está dentro. O lado de fora não importa. Eu falei, eu queria que você lembrasse de Jesus. Como é que Jesus andou? Porque Jesus teve amizade com prostituta, teve amizade com coletor de impostos, teve misericórdia de gente doente, leprosa. Mas também Jesus andou na casa de gente rica. Como é que ele se vestia? Ele se vestia de pobre? Ele se vestia de rico? Não. Jesus tinha uma capa sem costura, que foi leiloada, foi dividida em partes por sorte, aliás, não foi dividida em partes, mas foi sorteada para ninguém rasgar aquela capa, era chique. Jesus era humilde, mas ao mesmo tempo ele se vestia como um bom judeu. Quando olhassem para ele, não iam ver nenhuma aberração. Eu me lembro de uma historinha que uma atriz aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e foi para a igreja. E ela chegou na igreja
do jeito que ela estava acostumada a viver, com meio centímetro de massa corrida na face. Não é porque a pessoa se maquia tanto que você não vê a pele da pessoa, você vê uma argamassa. Precisa thinner para dissolver aquilo lá depois. Ela chegou na igreja de unhas pintadas, de batom vermelho, maquiada, olhos escurecidos, não sei o que, tal, etc., como ela estava acostumada. Aí alguém muito espiritual chegou e disse assim: vou usar você como bode expiatório aqui, pode? Olha, na igreja a gente não se comporta assim, isso é vaidade, isso é uma ofensa, e não sei o quê. Mas ela estava de fato convertida. Quando chegou no fim de semana seguinte, ela veio sem nenhuma maquiagem, nenhum batonzinho, nada. Ela veio in natura. Ninguém a reconheceu. Ninguém sabia quem é. Você é visitante nova? Seja bem-vinda. Aí ela chegou para o pastor e disse assim: o que é que eu faço? Não, você tem que entender uma coisa, que nós temos que sempre procurar aquilo que louva a Deus. E o que louva a Deus não é você aderir completamente a tudo que há, nem se desfigurar, mas é você procurar o equilíbrio. Ela entendeu. No domingo seguinte estava ela de volta e ela estava quase que in natura, com pequenas melhorias. Ora, nós sabemos que um crente não precisa ser necessariamente ser reconhecido pela roupa que usa, nem pela maquiagem que tem, mas ele deve zelar para que o nome de Deus não seja machucado com o que ele faz. Olha esse crente aí, olha como é que ele é, olha que exibido ele é, olha aqui, como é que ele faz. Não, na verdade, tudo quanto a gente faz acaba conduzindo as pessoas para longe de Deus. Então, é por isso que a gente tem que olhar o que nós estamos fazendo. O pecado separa e precisa ser confrontado. Então, aí vem o convite da graça. E o convite da graça é da iniciativa de Deus. 2 versículos aí, 2 textos aí, do capítulo 11. Fui eu que ensinei Efraim a andar, tomei-o nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Quem está dizendo isso? Deus. Qual é a figura que vocês veem na primeira parte? Fui eu que te ensinei a andar. Alguém está lembrando dos filhos, na sua primeira infância? Alguém está lembrando do cuidado dele? Tomei-o nos meus braços. É isso que Deus quer fazer com a alma humana. Quer ensinar, quer cuidar, quer tratar, quer perdoar, quer fortalecer. Mas a alma humana quer se rebelar, quer adorar os deuses que ela própria constrói. Então, nós vemos que Oséias tem um convite majestoso da graça e a iniciativa vem sempre de Deus. E o arrependimento é a resposta que Deus quer. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar.
Ele nos feriu, mas vai atar feridas. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu li essa passagem. Essa parecia a intenção de Israel. E nós lemos de novo a passagem que diz: o que eu faço com vocês? Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifícios. Eu quero o conhecimento de Deus na sua vida. E então, nós chegamos mais ou menos ao fim desta exposição pensando o seguinte: que o livro de Oséias serviu de inspiração para Mateus recordar a profecia que foi feita no passado e tem relação com José e Maria, porque José e Maria foram atacados por Herodes. Então eles fugiram para o Egito por orientação de Deus, e aí se cumpre a profecia de Oséias em Jesus, quando diz: do Egito chamei o meu filho. Quando Jesus confrontou os seus inimigos, os fariseus, os saduceus, todos aqueles doutores da lei, escribas, que lutavam contra ele, ele citou Oséias dizendo: misericórdia quero e não sacrifícios. E quando Paulo estava falando com os romanos a respeito do que está acontecendo com Israel, que os judeus estão sendo endurecidos para que os gentios entrem, então Paulo está informando aos romanos que Deus está criando para si um povo composto de judeus e gentios, e esta ideia é uma ideia constante em Oséias. Deu para ter uma ideia do livro de Oséias? Deu. É muito rápido, né? Tem que passar muito rápido, porque o nosso expediente é este. Cada profeta teve uma missão bem definida. Você viu, não adianta. É incontrolável. Quem está na transmissão não vai entender. Nós estamos falando com o povo aqui sem o uso do microfone no meio do povo. Então, sempre existe uma interferência aqui, e com isso a gente não dá oportunidade a você de ouvir qual foi o nosso diálogo aqui, mas eu espero que Deus abençoe você. Pronto. Irmãos, Deus abençoe vocês. Leiam Oséias. Vocês vão gastar meia hora do seu precioso tempo conhecendo esse profeta, mas antes de ler Oséias, deixa eu falar primeiro, antes de lerem Oséias, peçam ao Espírito Santo de Deus que ilumine o seu coração, a sua mente, para vocês absorverem o conteúdo deste livro, tá bom? Então não fica brincando com o microfone assim. Está parecendo uma italiana falando no microfone? Não, está tudo bem. Está ligado o microfone dela? Lá embaixo, que eu acho que não está ligado. Alguém disse que a informática veio resolver os problemas que ela mesma criou. Pode, fala no meu, vai. Pelo estudo que nós estamos tendo dos profetas, estudo maravilhoso, cada profeta com sua missão dificílima, dá bem para a gente entender o choro de Cristo, que ele olhando Jerusalém, ele chorou, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os que te são enviados. Quantas vezes ele quis juntar aquele povo, como a galinha junta os filhotinhos. Eu acho que esse estudo deu bem para entender tudo isso, pastor. Além de entender a dificuldade, né, e a beleza de cada vida desses profetas, que foi vidas maravilhosas, vidas guiadas por Deus, porque senão eles não teriam feito o que fizeram, né? Mas eu só quis dizer isso, que para mim foi maravilhoso.